Olá, internauta, boa tarde. Estamos aqui hoje no Olé, na UTV, no nosso estúdio novo, aqui em Moema. E já para a gente começar, né, nessa nova fase aqui da TV, a gente trouxe um convidado muito especial. Ele é ídolo no Santo André, inclusive. O Sérgio Soares da Silva, mais conhecido como Sérgio Soares, está com a gente aqui hoje. Tem muita história, né? Passou por vários clubes, Palmeiras, Santo André, Ponte Preta, Japão, ganhou tudo lá no Santo André também. E ele vai contar um pouquinho, falar um pouquinho de futebol naquela nossa resenha aqui, né, do Olé. E vamos começar então, Sérgio. Boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Soraya. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos internautas. E estreando nessa casa nova é um privilégio. Muito obrigado. Ai, nós que agradecemos. Eu queria que você começasse a falar pra gente, antes da gente começar da sua trajetória como técnico, contar daquele momento do Palmeiras, que você viveu naquela fase muito legal, que tinham os grandes ídolos do Palmeiras, César Sampaio, Evair, nossa, o Evair que jogava demais. Queria que você contasse um pouquinho dessa fase. Claro, se você puder até contar como é que você chegou ao Palmeiras, para depois a gente falar um pouquinho da sua carreira de treinador, falar de hoje, na atualidade, Libertadores, Campeonato Brasileiro que está chegando. Mas conta um pouquinho desse momento do Palmeiras, que eu acho que foi um dos grandes momentos da sua carreira, né? Não, foi um momento realmente marcante, né? Porque eu em 95 eu atuava no Guarani. Eu cheguei logo em seguida da saída do César, do Evair e do Zinho, que eles foram para o Japão, futebol japonês, que o Palmeiras foi remontar uma nova equipe, né? Onde contratou Djalma, onde contratou o Luizão, que também jogava comigo no Guarani. E aí trouxe o Juninho do Bahia, do Vitória da Bahia, o Amaral que vinha surgindo. Então remontou aquela equipe e o treinador era o Vanderlei. Né? O time de 96 encantou, né? De verdade. Era um time que jogava para frente. E que ganhava tudo, ganhava, né? Nós somos campeão paulista, perdeu um jogo. Né? E ganhamos um torneio com que tinha o do Borussia Dortmund, que vai fazer a final da Champions amanhã. Né? Então, aquele time do Palmeiras, pena que não foi campeão brasileiro naquele ano, porque pelo que jogava, tinha totais condições. Né? Era um time muito forte, um treinador que eu tenho como referência. Né? Na verdade, tenho dois treinadores como referência, que é o Vanderlei e o Candinho. O Vanderlei realmente montou um time, um esquadrão. O Miller jogando muito, né? O Miller mudou suas características, passando a ser mais um servidor do que um finalizador. Né? O Luizão se consagrou com aquele pessoal que vinha de trás, Rivaldo, Djalma, o Cafu pelo lado, o Juninho pelo outro. Tinha o Amaral, tinha o Conceição, tinha eu, tinha o Galeano. Então, assim, os meninos estavam na seleção, jogava eu e o Galeano. Era um Palmeiras realmente que tinha um elenco. Tinha o Elivelto ainda, tinha o Cláudio. Era um time realmente... O Marcão era reserva do Veloso, né? Eu lembro dessa fase, o Marcão era reserva. Então era um timaço. E nós tivemos a infelicidade de perder uma Copa do Brasil dentro do Parque Antártica para o Cruzeiro. Pois é. E me fala uma coisa, você passou por muitos clubes, né? Foi pro Japão, enfim. De todas essas sua passagem como jogador, nem tanto como técnico ainda, qual foi assim a mais inusitada? O que aconteceu assim? Teve algum fato? Porque futebol é sempre essas coisas, né? O Marcão, que é o rei dos causos, que ele conta muito caos. O Marcão, Vampeta, você senta lá é só caos. Você tem algum caos desse daí, dessa época de jogador também? Na Arábia tem bastante, né? Na Arábia, o torcedor lá é apaixonado. Assim, eu joguei no time no Al Hilal. Teve duas situações assim que eu conto e a gente dá muita risada, né? Que nós chegando na cidade de Meca, porque Meca só pode entrar quem é muçulmano. No caso, o estrangeiro e não muçulmano tem que viajar separado da delegação, porque passa por dentro da cidade e nós não pode passar. E aí nós viajamos de carro. Você indo direto, meia hora. Você viajando de carro que é por fora da cidade, demora 2 horas. E aí os brasileiros, né, em 2 táxis, e eu fui junto com o fisioterapeuta, que é o Pernambuco, que é de Campinas, que está lá até hoje. Tá lá até hoje? Até então hoje. você apaixonou pela terra? Não, lá. ele é muçulmano. A gente fala para ele que na época que eu joguei lá, que foi 92 até 95, nós já falávamos, já estava lá há 12, 13 anos já. Mas eu ouço o pessoal falar, quem mora lá, quem já morou lá, que joga no futebol de lá, que o maior, porque lá é muito bom de se viver, mas o maior problema lá é o calor, porque diz que de dia você não consegue fazer nada, que é tudo à noite, que é tudo subterrâneo. Não tem esse Na lado verdade, também que é assim, mais difícil? na Arábia Saudita, do mundo árabe, é o mais fechado.
Você vai nos Emirados, é muito bom de se viver, que é livre para a mulher, no Catar, né? Então é diferente. Agora, eu morei num país onde era o mais fechado, em todos os sentidos. Você não consegue fazer turismo na Arábia Saudita, né? Você consegue fazer nos Emirados, no Catar, no Bahrein, né? Então na Arábia é só para trabalho. Então quer dizer, a experiência que eu tive e a oportunidade de trabalhar na Arábia Saudita, poucas pessoas vão ter porque só vão para lá a trabalho. E aí, né, chegando em Meca, fomos por fora, o motorista corria demais, em Pernambuco, que é devagar, né, porque, pô, a estrada na beira do morro. E aí chegamos e a torcida do Hilal é igual a torcida do Flamengo aqui no Brasil. Tem torcida no país inteiro. É a maior torcida. E aí, eu realmente estava indo muito bem lá, o torcedor chegou, Sérgio, I love you, veio, tá aí, meteu um beijo, beijou o canto da minha boca. Falei, puta, não acredito. Mas eles não são muito machistas lá? Não é engraçado isso? Não, mas eles tratam com muito carinho. O beijo lá é normal, de beijar no rosto, é muito normal. E os príncipes se cumprimentam, tem uns que beijam na ponta do nariz. Né? Então, beijo lá é uma normal. tradição. Então é normal. Mas, né, eu comecei a andar com a minha camisa, o agasalho aqui assim, Mas alguém viu dos meninos? Porque aí depois saiu. Não, ninguém viu, depois eu contei. Ninguém viu, porque é muita gente, né? Ninguém viu e o torcedor realmente era apaixonado. E, né, naquela euforia, acabou me beijando aqui no... Então eu conto isso pro pessoal, Sérgio, você gostou, né? Eu falei, pô, tá. Aí eu levo na brincadeira, porque senão é complicado, Mas né? então, além de ídolo no Santo André, ele também é ídolo na Arábia. No Hilal, eu realmente tive uma passagem muito boa lá. Fiquei 2 anos e meio lá, conquistamos de 10, 12 títulos, ganhamos 8, 9. Nossa, né? ganhou tudo lá. E o pessoal saía do treino, acompanhava o meu carro até o condomínio onde eu morava, saía com meus filhos para comprar alguma coisa, eu não pagava nada, o torcedor ia lá pagava. A gente vê hoje aqui no Brasil, hoje até que está um pouco mais distante, por alguns motivos, mas a gente vê muito, a gente que acompanha o futebol, vê que tem, eu vejo muito na porta do CT, o pessoal fica lá esperando, tem um carinho mesmo, na porta de apartamento eu já vi de jogador, lá no Corinthians mesmo, gente, ali é um fim, assim, é muito longe. E é muito frio, e você vê todo mundo lá na beirada ali do gramado. E o acesso não é fácil. Só para poder ver, você vê um jogador muito longe. Mas eu acho um carinho, assim, que tem do eu acho que aqui no Brasil ainda tá mais frio, né? O atleta tá meio... Mas já foi melhor, eu acho que hoje acabou se perdendo Na época que eu jogava no Palmeiras, o pessoal ia no CT e ficava ali próximo, você tirava foto com todo mundo ali próximo. Sábado era o dia de entrar, eu lembro disso, porque eu ia assistir os treinos lá. Então hoje está mais distante. Eu acho que o torcedor não está próximo do seu ídolo, em função também de muita coisa que acontece da violência, o pessoal tudo tem medo. Na verdade, né, não são todos os torcedores que agem da forma que algumas pessoas agem, né? Mas assim, criou-se realmente uma distância entre o torcedor e o ídolo, que na verdade nós estamos carentes de ídolo em função dos atletas não permanecerem muito tempo no clube, né? Você vê, por exemplo, o Corinthians hoje tem o Alessandro que está há 5 anos lá, o Jorge que já teve problema. Muito tempo para um jogador. Exatamente, né? Exatamente. E aí, mas já criou-se um vínculo. Né? Pouco se fala do Alessandro, mas... Não, eu fiz uma entrevista com ele, você falando, a gente fez uma entrevista aqui para a UTV, tem umas 3 semanas, alguma coisa assim. E foi muito legal, um ponto que eu achei mais legal dessa entrevista foi que eu falei, Alessandro, você está há 5 anos no clube, você estava na Série B, subiu para A, ganhou Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Mundial. O que você se considera um ídolo? Ele falou, não, eu sou mais um como todos os outros. Então, assim, ele se colocou no lugar de todos os outros, independente da posição que estavam. E ele está lá há 5 anos e ganhou tudo isso e não se considera ídolo. Então, acho que é legal esse negócio que o Tite conseguiu implementar, de uma humildade com todos os jogadores que não tem nenhuma vaidade, por isso que ganhou tudo. É verdade. E o Alessandro, realmente, eu sou muito fã. Ele é muito merecedor, muito campeão e ganhou tudo. E parabéns para o Alessandro, sou fã mesmo, viu, Alessandro? Mas voltando aqui ao assunto da sua carreira, da onde surgiu esse desejo de você, eu quero ser treinador? Como é que aconteceu? Bom, na verdade, ali quando eu estava na Arábia, o Candinho, que havia me levado para o Hilal, ele foi ser treinador da seleção da Arábia Saudita. E aí o Candinho sempre conversava comigo perguntando como que jogadores estavam. Né? Falou, Sérgio, vem aqui na concentração que eu preciso falar com você. Eu quero o status. Aí eu ia lá, ele falou,
Porque o Hilal era um clube que dava muitos jogadores da seleção. E eu falei, quero saber de fulano, de fulano, de fulano. E eu falei, ó, esse aqui dá para você levar, esse aqui dá para você levar. E meio que ele acabou levando alguns jogadores, o qual eu tinha falado para ele. Aí eu comecei a falar, a tomar gosto nisso, né? E aí, a partir daí, eu falei, bom, dá para eu começar a pensar nesse sentido. E comecei a observar mais, né, os treinadores, o qual eu passei a trabalhar a partir daquele momento, que foi o Oscar Bernardes, o Lazzaroni, o Otávio Lopes, pessoas que trabalharam comigo no Hilal. E a partir daquele momento eu me interessei. E aí, já chegando em 99, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vanderlei no Palmeiras, em 96. Aí foi a experiência... Né? Mas aí como jogador. Mas tudo como jogador, mas já vislumbrava a situação futura de ser treinador. E aí eu comecei a reparar mais em detalhes nos treinadores, o qual eu vinha trabalhando. Mas eu acho que, assim, até hoje, até aqui, eu acho que Luxemburgo e Vanderlei e Muricy, eu acho que são, assim, o que trouxe essa coisa de técnico, porque até mesmo, assim, antigamente não tinha muito. Eu acho que eles deram uma guinada nessa coisa, assim, de técnico. Claro, tem outros, mas o Luxemburgo foi um dos grandes nomes, né? Não, sem dúvida. Futebol. Ainda também. Eu acho assim que o futebol caminhou muito para a figura do treinador em função também um pouquinho nós temos evoluído muito na parte tática. E aí os treinadores começaram... Naquela época, você fala, porque a gente deu uma parada, porque o Luxemburgo ganhou tudo no Palmeiras, ganhou todos os clubes que ele passou, mas eu tô vendo, assim, posso estar errada, você me fala, mas de 2000 para cá, parece que ficou meio de lado essa coisa, e não só com o Luxemburgo, o Muricy, os grandes treinadores, mas assim, eu acho que precisa dar não é nem reciclada a palavra, mas trazer uns nomes assim mais jovens, mais novos, para ver se a gente consegue mudar esse contexto. Porque na Europa eu sinto que eles estão trabalhando constantemente nesse sentido, e o Brasil está meio parado nessa parte, ou eu estou enganado? Eu acho assim, ó, que o futebol mudou muito em alguns aspectos. Na minha concepção. Eu tive a oportunidade de, o ano passado, estar trabalhando no futebol japonês novamente, mas como treinador. E quando eu trabalhei no Japão como atleta, o futebol brasileiro era protagonista naquele país. Né? De 20 clubes, nós tínhamos, pelo menos 50% era comissão brasileira. O Brasil ainda tem aquele grande assim, de ídolo lá no Japão? Você ficou no Cerezo Osaka, né? É isso. Assim, o pessoal conhece o Neymar. Né? O Neymar é um cara conhecido, né? Mas assim, nós não somos mais protagonistas. A referência do Como futebol... a gente era da época do Zico, por exemplo, exatamente. Foi no período que eu tive a oportunidade de jogar contra o Zico em uma seleção paulista em 94, lá no Japão, onde o Zico a figura do Zico era idolatrada até hoje, quando nós fomos jogar com o Kashima Antlers no ano passado. Né? Então mudou-se muito, né, o nosso contexto, do jeito que o japonês vê. Então eu falava, mas Japão hoje tem referência ao futebol europeu. Né? Então o que mudou... A gente viu pelo amistoso do Brasil e Japão. O futebol japonês... Antigamente o Brasil dançava, hoje eles estão muito melhores do que há 10 anos atrás, mas 15, não tenha dúvida. Pra você ter uma ideia, a seleção japonesa, a maioria joga fora do Japão, joga na Alemanha, na Itália. Né? O Brasil tomou um sufoco do Japão esses dias. Aí, o Japão, mas eles correram atrás e nós paramos. A verdade, eu acho que nós precisamos mudar algumas coisas. Né? O futebol brasileiro joga muito espaçado, o futebol brasileiro joga, com exceção hoje de Corinthians e Atlético Mineiro... Você não acha que a gente também, um grande fator que eu acho que é fundamental, você manter o atleta no clube? Porque assim, o Neymar ainda ficou assim mais tempo, até para amadurecer, mas hoje em dia o atleta não permanece. O Alessandro tem 5 anos no Corinthians e está há muito tempo. Porque a média, a gente pode ver, a média é 1 ano, 2, 3, no máximo, não chega a 3 anos. O que eu acho assim, hoje o futebol... O contrato não vale nada, aliás. O futebol brasileiro hoje não está tão diferente do que se paga lá fora. Né? O futebol brasileiro hoje, ele pode tudo bem que o Neymar tem algumas coisas extra-futebol que faz com que ele tenha um E ele também é um cara, salário. ele é um personagem à parte. Mas com certeza, eu acho que nós temos um baita de um craque que está aqui no Brasil. O Neymar é um jogador acima da média de todos que estão aqui. Né? E nós conseguimos o Santos, outro dia eu falei com o presidente, dei os parabéns para ele por ele conseguir segurar o Neymar aqui tanto tempo, um jogador da qualidade que ele tem. Mas um pouco até o pé no chão, eu acho, da família, do pai, enfim. Mas eu acho que a gente precisa, de repente, é uma coisa que poderia ajudar, o atleta fica mais tempo no país. Porque a gente deve criar ídolos,
Marcos e Rogério Ceni, eu não consigo ver logo mais se a gente vai ter personagens desse gabarito, 20 anos no mesmo clube. Isso é difícil, né? Eu acho difícil isso daí. Tanto, até lá atrás, quando a gente tinha o Sócrates, que ficou 4, 5 anos no Corinthians e saiu. Né? Nós tínhamos o próprio Zico, que tem uma história no Flamengo, mas saiu. Né? Nós estamos falando de atletas que começaram e encerraram, o caso do Rogério não, mas do Marcão, começou e encerrou a carreira no Palmeiras. Né? Acho que desta forma, realmente, eu acho que nós não vamos ter, não, diferente de que acontece na Europa. Quais são os seus projetos agora como treinador? O que você planeja? Você tem algum planejamento para esse ano? Tem alguma coisa em vista? Como é que está a sua carreira hoje? Assim, na verdade, assim, eu desde que comecei a trabalhar, a ser treinadora, a verdade, você faz um planejamento, né? E ele continua numa sequência. Eu tinha expectativa de trabalhar fora, consegui trabalhar fora o ano passado no futebol japonês e dentro do meu planejamento ela até se antecipou. Né? A minha expectativa é chegar em grandes clubes. Né? Por exemplo, agora, para esse ano aqui, é aguardar uma proposta de um clube que te dê condições de você, se for de Série B, que te dê condições de você, né, chegar a brigar pela Série A, para o acesso à Série A. Se for clubes da Série A, clubes que te dê condições de você estar brigando por igual para igual, né? Na verdade, assim, de igual para igual é difícil por causa da questão de orçamento, né? Tem clubes que, no Flamengo, Corinthians, o orçamento é altíssimo, né? E é desproporcional com relação, por exemplo, a Portuguesa ganha-se menos. Né? Então, você depende do clube, mas que você tem condições de estar brigando ali por uma Sul-Americana, de você estar... Copa do Brasil. Né, isso, para você ter condições de conquistar. Eu acho que esse é o meu objetivo e meu planejamento como treinador. Tá certo. Eu vou fazer um break rapidinho, pessoal. A gente volta daqui a pouco. Aí na volta a gente vai falar um pouquinho do brasileiro que está começando agora, começa esse final de semana. Queria ouvir você um pouquinho falando também. Libertadores, a gente vê os times paulistas estão fora, mas a gente ainda tem... times brasileiros na Libertadores. Então, depois do break, a gente volta e vai falar um pouquinho agora da atualidade. Ok?
que eu falo mais que eu não dá conta. Vamos lá então, pessoal. De volta aqui no Olé na Sol TV. O Sérgio está aqui com a gente, grande treinador Sérgio Soares, ídolo no Santo André, tem sempre que falar isso. Santo André também teve uma fase muito boa. Hoje não está tão bem, infelizmente, mas teve uma fase bem legal de Santo André, São Caetano, né, há um passado bem recente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também hoje, Sérgio, para a gente, do Palmeiras. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Palmeiras na Série B. Você que jogou no Palmeiras e treinou a Série B. Queria que você me falasse o que você está vendo, projetando para esse Palmeiras agora para o Brasileirão. Bom, eu vejo um Palmeiras agora que disputou a Libertadores, jogando. Eu tive a oportunidade de ir até o Pacaembu, ver Palmeiras e Libertad, e a disposição e a forma que o Palmeiras desenvolveu naquele jogo, com a ausência de alguns jogadores, né, que veio do Grêmio, que não podia jogar Libertadores. O Palmeiras forte para essa Série B, né? Tem o Léo Gago, que pode jogar, tem o Leandrinho, que foi para a seleção. Ele está machucado, mas ele fez umas boas atuações no Campeonato Paulista, e eu gostei muito da atuação do Léo Gago. O Léo é bom jogador, né? Na Série B eu também acho, é um volante moderno, que tem um arremate forte de fora da área, né? Que precisa, né? Que você pega um time bem fechado e você precisa ter alternativas, e o Léo dá essa alternativa da bola, do arremate de fora da área. E tem um treinador que tem experiência em Série B, né? O Gilson subiu com a Ponte, né? Colocou a Ponte na Série A. Eu acredito assim que o Palmeiras realmente tem condições de conquistar o acesso, mas é evidente que não vai ser fácil, né? Porque todo clube que jogar contra o Palmeiras, o atleta que jogar contra o Palmeiras, vai ver no Palmeiras a oportunidade de ir para o Palmeiras e tendo uma boa atuação. Então o Palmeiras vai ter dificuldade porque vai enfrentar campos ruins, né? Também por as exemplo, viagens dificílimas. longas, né? Você vai jogar lá em Belém, né? Contra o Paysandu, apesar que vai jogar no estádio bom, que é o Mangueirão, mas você vai jogar em Arapiraca, que o campo é pequeno, né? As condições não são boas e é no difícil Criciúma, jogar. Que é gelado, por exemplo. Não, assim. O Criciúma não tá. Vai O jogar em Criciúma Chapecó. Tá, verdade. Vai jogar em Chapecó, que eu tive no Campeonato Catarinense. Lá é difícil de jogar, né? Um lugar, o acesso para a cidade também é difícil. Você vai ter que viajar até Florianópolis, depois pegar um outro voo para Chapecó, né? Então, realmente, a Série B vai ser... A logística vai ter que ser bem trabalhada. Mas sabe o que eu acho que é o maior problema do Palmeiras? Na minha opinião, nem é só jogar a Série B. Precisa de reforços, não só para a Série B, mas para dar uma continuidade para o ano que vem. O ano que vem é centenário do clube, inauguração da arena, vai ter vários... o Palmeiras vai ser mais destaque, vai ser até mais cobrado. Se jogar com o time que tem hoje, ok, mas vai montar um outro time para o ano que vem, você não acha que era legal dar uma pensada já para pegar um ritmo, para os jogadores já se ajustarem? Peças, por exemplo, atacante, o Palmeiras precisa muito de atacante, muito. Acho que é o maior. Eu vejo... Assim, tirando até o Praz que veio e se machucou, enfim, precisava de um goleiro, até para manter lá o elenco, mas acho que de até atacante, eu acho que o Palmeiras está muito carente. Zagueiro e volante está bem. Uhum. Enfim, eu acho que o atacante é o principal baixa deficiência, do Palmeiras. né? Eu acho assim que o Palmeiras tem um exemplo de um arco-rival que disputou uma Série B e a partir dessa Série B se tornou uma potência em termos de conquista, que é o Corinthians. Né? Mas acontece que o Palmeiras também caiu uma vez. Melhorou, mas não como o Corinthians. Assim, mas eu acho assim que no Corinthians, né, a gente sem falar que agora também tem meio que semelhante. O Corinthians quando caiu, o Andrés assumiu. Presidente novo, mentalidade nova. Palmeiras caiu desta vez, presidente novo, mentalidade nova. Mas, gente, vamos fazer justiça que o Paulo Nobre ele esteve com a gente em janeiro, 15 dias antes da eleição, falando da proposta. Para quem estava em janeiro e nós estamos em maio, final de maio, ele já deu uma boa melhorada, porque assim, é uma coisa que vem de décadas, não é uma coisa de meses lá no Palmeiras. Isso. Eu acho que ele já deu uma boa melhorada, tá organizando a casa, tá pontual, com o pé no chão, mas eu acho que ele tem que arriscar, na minha opinião, um pouquinho mais, fazer umas contratações mais pesadas. Eu acho assim, Soraya, que ele está sendo transparente. Demais. Eu vejo as entrevistas do Brunor, tive a oportunidade de trabalhar com o Brunor duas vezes, no Palmeiras, no Pão de Açúcar, né? Eles estão sendo transparentes. Nós não temos dinheiro.
Então o que eles estão fazendo? O torcedor já tem essa consciência de que não tem É que dinheiro. não dá para ser enganado também, é difícil você enganar o torcedor. Não estão vendendo né? ilusão. Eu acho que esse é um ponto importante que eles estão fazendo. Mas o Palmeiras tem camisa. Se você chegar num grande nome, um exemplo, o Hulk, que eu até ouvi uns boatos que ele queria vir pro Palmeiras. Se você falar Hulk, vem pro Palmeiras, o cara vem pela camisa. Tudo bem, precisa de dinheiro, salário, enfim, mas pela própria camisa. Eu acho que assim, a Por camisa do jogar no Palmeiras Brasil, é lógico, é muito Copa forte. do Mundo. Né? Eu acho que a camisa do Palmeiras é muito forte. Tive a oportunidade de jogar lá, sei da força que tem. Eu vi ontem, uma matéria na TV Bandeirantes, falando dos clubes mais caros do país. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Palmeiras está entre os 5 mais fortes do país. Lógico. Então a camisa vale muito, a camisa do Palmeiras. Então, só que tem pessoas agora que vão estruturar. São essas duas pessoas, o Paulo Nobre e o Brunoro. Acho que né, vão dar um início a isso daí. Eu acho que esse começo é muito importante. Né? O Palmeiras vai se estruturar fora e dentro do campo de jogo. Eu acho que eu vejo dessa forma. Acho que eles estão no caminho certo. Né? Vai montando o time, já tem um time, trouxe jogadores do Grêmio. Né? Muita gente falou. Foi uma boa até, eu achei. Mas no começo o pessoal reclamou, mas porque saiu o Barcos né? Queria ficar. Paciência, mas os meninos que vieram, o Leandro, o Léo Gago, os meninos são muito bons e vão corresponder, tenho certeza absoluta na série. Então, e aí vai se estruturando, Palmeiras sobe. No final do ano tem a possibilidade do acesso. Aí já o Paulo Nobre e o Bruno Nobre, tenho certeza que já vão estar né, vendo peças para o ano seguinte, que é o ano do centenário, ano importante, para que você mantenha um time forte para a temporada do seu centenário. Então tudo isso, eu acho que esse está começando agora, né? O Palmeiras está fazendo um alicerce para que o ano que vem, conquistando o acesso, esteja forte dentro das tradições do Palmeiras. O Palmeiras da nossa época era um Palmeiras imbatível, de qualidade, né? Também, né? De qualidade. Hoje o Palmeiras mudou-se muito as suas características, porque a gente tinha no Corinthians o time da raça, o time da força, e o Palmeiras não, o time sempre da técnica. Hoje o time do Palmeiras, ele tem que trabalhar com força, porque é deficiente de técnica para poder desenvolver dentro do campo de jogo. Então o Palmeiras precisa voltar às suas origens, mas precisa ter um começo. Passar por essa tempestade, né? Que a gente fala, o Palmeiras tem que nadar, passar por essa onda. A hora que passar por essa onda, vai pegar um marzinho tranquilo para poder seguir. Depois da tempestade vem a bonança, lógico, com né? certeza. E vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, Série A, enfim. Como é que você está vendo aí esse campeonato? Porque em janeiro eu falei, o São Paulo vai ganhar a Libertadores. Ou São Paulo ou Corinthians. Eu apostei aqui no programa que daria São Paulo ou Corinthians. Porque São Paulo tem aquela ânsia de Libertadores e o Corinthians porque já estava embalado. E dos paulistas não sobrou ninguém. Mas a gente fala de Libertadores depois. Vamos falar de brasileiro? Como é que você está enxergando? Quem que você apostaria aí para esse brasileiro? Eu vejo assim, o Corinthians é evidente que é um dos favoritos à conquista pelo elenco que tem, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo que precisa de elenco. E o engraçado é que o Corinthians tem titular e tem peças para se precisar. É um time que está completo, dos dois bancos e titular, e dá para trocar, e o Tite acho que não consegue, por exemplo, o negócio do Sheik e do Pato, que todo mundo quer o Pato, mas você vê, o elenco do Corinthians é tão completo que às vezes o cara que é titular precisa ser banco. O Corinthians hoje vive uma situação que é normal na Europa. Né? Você tem jogadores de altíssimo nível, que às vezes vai jogar A, não pode jogar A, joga B, e está todo mundo tranquilo e sabendo que tem que trabalhar para poder estar dentro do time. Estando dentro, tem que estar tem que desenvolver bem, porque sabe que quem está na reserva pode ser titular. Então esse é o ambiente do Corinthians hoje. Né? Tem elenco para um campeonato longo de 38 rodadas. Eu vejo que o Fluminense também tem elenco. É isso que eu ia falar. Eu né? falei, nossa, o Corinthians, Fluminense, o Atlético. O Atlético Mineiro, o Internacional de Porto Alegre também está montando-se um elenco né, para essa disputa do Campeonato Brasileiro. O próprio Cruzeiro também a gente vê. Né? E a gente vê aí o São Paulo tentando se ajeitar. Então o Campeonato Brasileiro vai ser um campeonato... A gente já coloca o Campeonato Brasileiro como muito difícil numa situação natural. Em função da montagem desses elencos aí para a sequência do brasileiro, vai ser muito mais disputado, né? Então a gente passa a ter aí, como a gente sempre fala, o Campeonato Brasileiro começa com 10 candidatos ao título. Esse ano aí vai ser alguns clubes aí com um elenco para poder chegar, esses quais a gente está citando. Eu acho que o Santos precisa dar uma melhorada para poder, o Muricy sempre está falando que precisa contratar,
para poder também entrar, mas nunca pode descartar o Santos pela força que tem. Não sabemos se o Neymar vai continuar, se não vai. Se o Neymar continuar, o Santos é sempre candidato a alguma coisa, né? Então tem clubes aí que vão brigar bonito para esse campeonato. Sabe o que eu acho engraçado? Você falou isso. Antigamente, até na época que você jogava no Palmeiras, a gente tinha lá 5 clubes, Flamengo, Corinthians, ponto. Hoje no Brasileiro, não dá pra você falar, olha, o Cruzeiro é melhor que o Corinthians, o Fluminense, porque tá muito igual. Cruzeiro, Atlético, Fluminense, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras não, mas enfim, é um time de tradição internacional também. Então tem muito time hoje brigando, né? Não, Eles são muito nivelados. E o legal do brasileiro hoje, que não dá pra você apostar, conforme vai caminhando lá, vai mudando as coisas, você perde, né? você não consegue apostar, porque tá muito próximo. Tá muito parelho, assim. né? Tá muito parelho. Eu acho que só o Corinthians mesmo hoje, né, na minha opinião, o Corinthians é o mais... O Atlético é um time muito bom, mas eu acho que o Corinthians ainda é mais completo, tecnicamente, taticamente, de elenco, até de reserva, titular, enfim, mais completo. Eu acho assim que o Corinthians ele é mais equilibrado para jogar tanto dentro de São Paulo quanto fora, né? O Atlético eu acho que é mortal jogando dentro de Belo Horizonte, né? Fora de Belo Horizonte o Atlético ainda é um time que precisa achar um equilíbrio, né? E o Corinthians já tem esse equilíbrio. As outras equipes a gente ainda vai ver, né? O caso do Internacional, né? O próprio Fluminense, como a gente viu na Libertadores. Mas tem um goleador, pô. Né? Tem um jogador diferente que sabe botar a bola para dentro. Mas eu digo de postura, né? De equilíbrio quando você joga fora dos seus domínios. O Corinthians é um time que sabe jogar dentro de São Paulo e joga fora da mesma maneira. Eles são frios lá que aonde fora. você vai tomar uma pressão que é natural que você tome, uma pressão do adversário, o Corinthians sabe absorver isso aí. Então eu vejo o Corinthians como mais equilibrado para esse início. Você falando disso, sabe quem eu vejo? Não sei se você concorda. Eu acho assim, por exemplo, o Cássio lá no Corinthians, que agora eu estou acompanhando mais lá os treinos, eu vejo que ele tem isso. Ele joga muito bem. Eu acho até que ele joga melhor fora do que no próprio Corinthians. Ele tem essa frieza de não deixar torcida, de não... Enfim, você não vê dessa forma. Eu vejo assim, o Cássio, eu acho que quando ele voltou da lesão do ombro, eu acho que ele voltou com uma deficiência, né? Mas antes dessa lesão, é um jogador que deu total segurança ao setor defensivo. É um jogador que realmente, o que vem muito na imagem do torcedor corintiano e a gente que está dentro do futebol, Vasco e Corinthians no Pacaembu. Qualquer outro goleiro que o Diego vinha com a bola, ia se atirar e ia tomar o drible. Ele esperou até o último momento, ali você vê o quanto de segurança e de frieza tem o profissional. Ali ele mostrou que ele é um jogador frio, calmo, sereno, para poder definir o momento certo. Aí eu vejo desta forma, mas depois que ele teve a lesão no ombro, eu acho que o Cássio ainda está um tanto inseguro, talvez por causa dessa lesão, e ele tem realmente potencial para retomar tudo aquilo que ele fez ano passado. E quem você consegue apostar aí no brasileiro? Já tem aposta, sim? Não, Corinthians mais um. Não dá para você apostar, né? Nós estamos aí, eu citei alguns clubes, eu acho que dentro desses clubes, né, pode se sair o campeão brasileiro. Mas o campeonato brasileiro sempre aparece uma surpresinha, né? Tem o Grêmio ainda do Vanderlei, que é muito forte, nós não falamos, né? Então... o Grêmio eu não estou conseguindo, eu não sei. Hoje lá pro lado do Sul eu consigo ver melhor o Inter do que o Grêmio. Mas se a gente falar de elenco, o elenco do Grêmio é forte. O Vanderlei precisa ajustar o time. É o que eu vi. Eu vi Grêmio e Santa Fé na Libertadores, né? Eu acho que o Vanderlei precisa. O elenco do Grêmio é forte. O Barcos, por exemplo, ele foi bem no começo, agora ultimamente eu não tenho visto... Assim, a gente vê de longe, né, o que a gente fala porque a gente vê na televisão. Eu vejo o Barcos assim, meio insatisfeito porque sai, né, porque o Vanderlei tira ele do jogo, então aí cria uma intranquilidade. Aí não tá, mas o Vanderlei está certo de ter tirado, né, e sai reclamando, então ele deve estar meio intranquilo. A verdade é essa, é o que a gente vê de longe. Né? Mas assim, em termos de elenco, o Grêmio é um elenco forte. E o Vanderlei tem um baita no treinador, que eu acho que o Vanderlei, e aí é mais um candidato. Ah, legal. Para a gente encerrar aqui também, queria que você falasse um pouquinho da Libertadores. Como a gente está fora, os paulistas estão fora, né, já. Como é que você está vendo, assim, essa final aí de Libertadores? Você acha que a gente ainda tem chance, algum brasileiro tem chance ainda em alguma coisa na Libertadores? Como é que você está vendo? Eu acho que o Fluminense e o Atlético têm condições de passar,
né, para a próxima fase. Tanto é que eles vão ter que ir passando, vão jogar um contra o outro, né? Eu acho que o Atlético tem condições. Ontem fez um jogo onde teve dificuldade em função do gramado artificial, né, o sintético, mas o Atlético é um time que o Cuca conseguiu botar jogadores de velocidade e compactar, né? O Ronaldo está jogando bem. E eles estão ajustados entre eles, que eu acho que é o maior, para mim, pelo que eu vejo, é a maior assim, fator do Atlético. Há uma harmonia, eles funcionam, né? Exatamente. Há uma harmonia. Então, eu vejo o Atlético em condições de passar. Agora, né? Tem que ter um baita no exemplo, de Palmeiras e Tijuana. E o Ronaldinho resolve. Nossa, ele tá arrebentando, hein? Não, tá jogando. O Atlético joga em função do Ronaldo hoje, né? É mais ou menos igual o Barcelona em função Messi, Neymar, Neymar Santos, mais ou menos isso. Né? Mas só que com jogadores de muita qualidade em volta, né? Tá, e essa é a diferença, né? No Santos, hoje joga o Santos de 2010, né? Era muito mais forte do que o Santos de hoje. Mas é engraçado, tem algumas peças lá do Santos que são os mesmos. Por exemplo, o Arouca no São Paulo, ele não estava bem. Mas no Santos ele estava muito bem. Tanto que foi chamado para a seleção. Mas eu não estou vendo o Arouca esse ano. Aliás, de outubro para cá, o Arouca também não vem vindo bem. Mas assim, o jogador, às vezes o jogador dá uma queda de produção. Acho que isso é normal, também, né? Você manter, né? Eu acho que isso é normal. Mas o elenco do Santos deu uma boa queda. Depois que o Ganso saiu, pode ser coincidência, eu sinto isso até. Pode ser, né? Que perdeu aquele homem da criação, né? Que dividia a responsabilidade com o Neymar. Pode ser, mas o Muricy é um treinador capacitado que vai ajustar lá e vai fazer o que o Santos... Lógico que tem o Montijo que também chegou e a gente esperava ver o Montijo do Cruzeiro, né? Ainda talvez adaptação, vamos entender dessa forma que ele não conseguiu produzir tudo aquilo que ele pode produzir, que é um baita no jogador. Então acho que, né, o Santos pode crescer quando esses jogadores aumentar o seu rendimento individual em prol do coletivo. Você acha que a gente tem chance na Libertadores ainda, os times brasileiros? Eu acho que tem. O empate de 0-0 Fluminense e Libertar Olímpia no jogo de São Januário, o Fluminense, se você a gente analisar, é que leva vantagem, porque qualquer empate com gols, o Fluminense está classificado. E em vencendo está classificado. Então o Fluminense joga por 2 resultados para trazer a classificação. E o Atlético jogando em Belo Horizonte é muito forte. Mas eu volto a falar, tem que tomar um cuidado. O maior exemplo foi Tijuana jogando com o Palmeiras. Tudo bem que é diferente a qualidade de um time para o outro, né? Em saber que é um time matreiro, que fora de casa joga fechadinho. E o Atlético tem que tomar esse cuidado. E aí tem condições de passar. Tá certo. Obrigada por participar com a gente. Nós vamos encerrar por aqui. O Campeonato Brasileiro começa amanhã e agora começa a emoção. Eu adoro o Campeonato Brasileiro, é muito bom. Obrigada, Sérgio, por ter participado com a gente. Espero que você venha mais vezes aqui na bancada. E um grande abraço, tudo de bom, boa sorte para você na sua nova empreitada aí, para o próximo clube, se Deus quiser, em breve. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista bacana, olé para vocês. Mande sua dica, seu comentário, quem você quer ver, assistir com a gente aqui, participar, www.altv.com.br. A gente se vê na próxima sexta. Um beijo, bom final de semana, até logo.